quinta-feira, 4 de julho de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM, na apresentação de Lia Costa e Jones Moura. A partir de agora você vai acompanhar as principais notícias das últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e também no mundo. Facebook, WhatsApp e Instagram apresentam falhas e lentidão. Palocci fala a CPI do BNDES e cita pagamentos ao PT. Governo anuncia que provas do Enem vão se tornar digitais. ONU considera ataque à Líbia como crime de guerra. Governo do Amazonas cria comissão para revisar plano de cargos, carreiras e remunerações. O Amazonas recebe mais de R$1 milhão em equipamentos de segurança. Mulher comandava quadrilha de golpistas em Manaus. Holanda vence Suécia e vai para a final da Copa do Mundo Feminina. Peru surpreende Chile e será o adversário do Brasil na final da Copa América. Os detalhes destas e outras informações você confere aqui e agora no seu Rádio Notícias. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. O MEC e Ministério da Educação anunciou que a partir do ano que vem, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, vai se tornar digital com questões em vídeos, infográficos e até com lógica dos games. Segundo o MEC, a aplicação vai ser progressiva, ocorrerá em fase piloto e a previsão do governo é abandonar as versões impressas em 2026. As primeiras aplicações digitais vão ser opcionais, ou seja, os participantes poderão escolher no ato da inscrição pela aplicação do modelo digital ou pela tradicional prova em papel. O modelo digital vai ser aplicado para 50 mil pessoas em 15 capitais no país a partir de 2020. O governo federal estima que a medida trará economia com a impressão de papel. Para a edição deste ano, por exemplo, mais de 10 milhões de provas serão impressas e os custos superam R$500 milhões para os mais de 5 milhões de participantes confirmados. 9h02, Palocci fala a CPI do BNDES e cita pagamentos ao PT. Quem tem as informações é o repórter Yuri Hudson. O ex-ministro petista Antônio Palocci afirmou à CPI do BNDES da Câmara que o Banco de Fomento distribuiu mais de R$500 bilhões para empresas amigas do PT durante a gestão do partido na presidência da República. O depoimento de Palocci ocorreu a portas fechadas. Diversas oitivas da CPI ocorrem de modo secreto, por determinação judicial. Então, as informações colhidas nesta ou em outras reportagens de outros veículos se baseiam em declarações de parlamentares, os únicos autorizados a acompanharem o depoimento de Palocci. O deputado Sanderson, do PSL gaúcho, diz que o ex-ministro apresentou provas e indícios de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu ilícitos e interferências no BNDES. Ele diz que o ex-presidente Lula interferia politicamente dentro do BNDES para facilitar empréstimos às empresas, inclusive chegou a citar que em 2009 o Lula teria recebido uma importância considerável em dinheiro para facilitar a operacionalização de empréstimos ao Odebrecht. Já o deputado Glauber Rocha, do PSOL, que integra a CPI, diz que é preciso analisar com cautela os documentos entregues por Palocci à comissão. Não dá para esquecer que a gente está tratando de alguém que fez uma delação, seja feito contraditório ao mesmo tempo que as informações sejam apuradas com prudência, mas ao mesmo tempo com a firmeza que o tema relevante requer. Palocci falou por quase 5 horas. O BNDES sempre negou ter falhado ao conceder os empréstimos a outros países. A narrativa do banco é de que os investimentos incentivam a internacionalização de empresas brasileiras. Adversários, porém, apontam motivações políticas nas operações que beneficiaram empreiteiras, alvo da Lava Jato. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. 9h04.
Previdência, a comissão deve votar hoje o texto da reforma após cerca de 6 horas de reunião. Encerradas na madrugada desta quinta-feira, a comissão da Câmara, que analisa a reforma da Previdência, rejeitou 5 requerimentos de adiamento da votação do relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. A oposição tentou adiar a votação por até 5 sessões, mas o texto deve ser votado ainda na manhã de hoje. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem um requerimento do senador Randolfo Rodrigues, do Rede de Amapá, para que o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, compareça a uma audiência pública. O objetivo dos parlamentares é que Greenwald preste esclarecimentos sobre os diálogos vazados pelo site envolvendo o então juiz federal Sérgio Moro e o chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. A data da audiência ainda será marcada. 9h05. Facebook, WhatsApp e Instagram apresentam falhas e lentidão. Mariana de Freitas. Facebook, WhatsApp e Instagram apresentaram problemas em diversos países nesta quarta-feira. Os usuários relatam lentidão nas plataformas e falhas no envio de mídias, como fotos, áudios, vídeos e as figurinhas. A maioria das reclamações foi registrada no Brasil, na Argentina, no Peru, na Colômbia e em alguns países da Europa. Foi pelo Twitter que os usuários registraram as lamentações pela instabilidade nos sistemas. O site Down Detector, que recebe reclamações deste tipo, registrou mais de 10 mil ocorrências em apenas 10 minutos. O bug afeta os apps para celular Android e para iPhone, além das versões web das plataformas. Até o começo da tarde, o problema não havia sido esclarecido pelos representantes das redes sociais afetadas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Mariana de Freitas. Internacionais. O mundo agora. 9h07. A ONU considera o ataque a centro de migrantes na Líbia como crime de guerra. Quem tem os detalhes é Ana Paula Loureiro. A missão das Nações Unidas na Líbia, UNSMIL, condenou com veemência um ataque que esta terça-feira provocou pelo menos 44 mortes e mais de 130 feridos graves num complexo de detenção de migrantes em Tajura. Agências de notícias informaram que as autoridades reconhecidas pela comunidade internacional disseram que o local situado a leste da capital, Trípoli, foi alvo de um ataque aéreo. De acordo com o relato, as forças antigovernamentais lideradas pelo general Khalifa Haftar acusam as forças do governo de ter realizado o ato. Avaliações preliminares apontam que a maior parte dos mortos são migrantes africanos que tentavam chegar à Europa atravessando o mar por vias clandestinas através da Líbia. De acordo com a missão das Nações Unidas na Líbia, esta é a segunda vez que a instalação com cerca de 600 migrantes foi atacada. As agências destacaram que vem levantando preocupações repetidamente sobre a questão de pessoas em centros de detenção. Em relação ao último ato de violência, a agência destaca que esse perigo foi alertado quando abordaram o retorno de migrantes e refugiados à Líbia, após serem interceptados ou resgatados no mar Mediterrâneo. A mensagem destaca a condenação veemente de qualquer ataque à vida de civis e pede o fim imediato da detenção de migrantes e refugiados. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro. Obrigado, Ana Paula. Agora são 9h08 e a França aprova lei que proíbe punições físicas e psicológicas a filhos. É a vez de Milena Abreu. A França aprovou nesta semana uma lei que proíbe violência física e psicológica contra os filhos. A aprovação foi unânime entre os senadores franceses. Assim, a França passa a ser o país de número 56 a implantar regras contra toda a forma de violência educativa. O país pioneiro nesse sentido foi a Suécia, há 40 anos. Aqui no Brasil também existe uma legislação específica
específica. É a Lei Menino Bernardo, popularmente conhecida como Lei da Palmada. Ela foi sancionada em 26 de junho de 2014, após 4 anos de tramitação no Congresso, e proíbe o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis na educação de crianças e adolescentes. O nome da lei é em homenagem a Bernardo Boldrini, um menino de 11 anos que era maltratado pelo pai e pela madrasta e foi assassinado em Três Passos, no Rio Grande do Sul. De acordo com dados da rede Não Bata Eduque, há 5 anos desde que a lei está em vigor aqui no país, as denúncias de violência contra crianças e adolescentes caíram em média 19%. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. E no próximo bloco, o governo do Amazonas cria comissão para revisar plano de cargos, carreiras e remunerações. E ainda deu Peru. Peru será o adversário do Brasil na final da Copa América. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Ieradan informa a hora certa. 9h11. Boas novas FM. Apoio cultural. Espantalho, pneu de qualidade, atendimento de amigo, melhor preço da cidade. Pneus Carga Maxxis, na Nova Espantalho Torquato tem. Alinhamento de caminhão, na Nova Espantalho Torquato tem. Melhor pneu para picape, na Nova Espantalho Torquato tem. Nova Espantalho Torquato, não compre sem antes falar com o compadre. 3236-1900. Vem pra Espantalho, vem! Notícias do governo do Amazonas. Educação. O Centro Educacional de Tempo Integral Deputado Glaucio Gonçalves foi reinaugurado em Parintins. Inaugurada em 2011, a unidade nunca recebeu reforma na estrutura. Com a recuperação do SET e de outras 19 unidades de ensino da rede estadual, o governo do Amazonas já investiu somente em escolas do município R$2 milhões em 6 meses. Outros 4 SETs serão entregues pela SEDUC no segundo semestre, em Lábrea, Nova Olinda do Norte, Benjamin Constant e Presidente Figueiredo. Saúde! No próximo mês será realizada a campanha Julho Amarelo, com ações de prevenção contra hepatites virais em todos os municípios do Amazonas. Na programação, além do trabalho de conscientização com distribuição de folders e preservativos masculinos, serão disponibilizados quase 100 mil testes rápidos para hepatites B e C. Governo do Amazonas. Está no ar o Boletim Manaus. Quarta-feira, 3 de julho de 2019. Lançado em Manaus um pacote de parcerias para empresas que desejam revitalizar e adotar espaços públicos da cidade. Até o fim do ano, 40 projetos devem ser contemplados, gerando economia de até R$6 milhões ao município. A revitalização do Distrito Industrial avança com a chegada do verão. 5 vias dos lotes 2 e 3 já estão concluídas e semana que vem começam as do lote 1, contemplando áreas mais críticas. Usuários do benefício de prestação continuada que fazem aniversário em fevereiro e que não estão inseridos no Cade Único devem se cadastrar até dia 31. O processo é feito nos CRAS e na Semasc. E também dia 31 termina o recadastramento anual para aposentados e pensionistas do município que fazem aniversário em julho. A atualização é feita na sede da Manaus Previdência, na Constantina. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. De volta agora são 9h14 em Manaus. O titular da CPEC, Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa,
esclareceu que não existe oficialmente um plano Dubai para substituir a Zona Franca de Manaus, mas sim um conjunto de ideias e propostas que está sendo desenhado para que o polo industrial e toda a região amazônica tenham um projeto de desenvolvimento sustentável a longo prazo, baseado em suas potencialidades e não dependa exclusivamente dos incentivos fiscais ofertados às indústrias. Ele também afirmou que são inverídicas as afirmações de que essa nova proposta iria substituir ou acabar com o modelo Zona Franca de Manaus. Para o secretário, não há dúvidas quanto à importância da Zona Franca de Manaus para o Brasil, mas faz-se necessário realizar um diagnóstico minucioso da região para entender quais vetores precisam ser alavancados e os seus potenciais impactos e custos. Costa afirmou ainda que a simples divulgação pela mídia do Plano Dubai e da informação de que o governo estaria interessado em trabalhar fortemente as potencialidades da região, em especial segmentos como piscicultura, mineração e turismo, já foi suficiente para que diversas empresas e investidores demonstrassem interesse em potenciais negócios nessas áreas. 9h15, o governo do Amazonas instituiu uma comissão que está promovendo o estudo para alterar o plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores. A mudança visa evitar que os servidores, ao se aposentarem, percam até 63% de suas remunerações. A secretária da SEAD, Secretaria de Estado de Administração e Gestão, Inês Carolina, disse que essa alteração irá incentivar quem tem o tempo de serviço e idade completados a solicitar a sua aposentadoria. Nós criamos uma comissão que é formada por membros da SEAD, membros da Amazonprev, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos e também membros da Procuradoria-Geral do Estado. Então, com essa equipe, nós vamos trabalhar a melhor forma de apresentar a revisão dessa lei para aprovação. Para o presidente da Amazonprev, André Zogaib, a Amazonprev será muito fiel aos cálculos de impacto para que consiga aplicar uma reformulação dentro das propostas. A Amazonprev ela vai ser muito fiel aos cálculos de impacto para que nós consigamos, dentro desse governo, aplicar uma reformulação dentro dessas propostas de alteração dessa lei, para que esses servidores que durante tantos anos contribuíram para o engrandecimento da prestação de serviço à sociedade do nosso Estado, que eles possam ter uma aposentadoria digna, respeitando evidentemente as condições que o Estado tem para arcar com estes custos. O presidente do CISPIAN, Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, Riad Baluti, disse que o projeto vai para a Assembleia Legislativa para ser aprovado e, em seguida, sancionado pelo governo do Estado. Hoje nós temos o Estado escutando o servidor da Lei 3.510. E é por isso que eu tenho certeza que logo este projeto vai estar indo para a Assembleia para ser aprovado e o governador sancionar para que a gente possa, a partir do ano que vem, porque nós temos conhecimento da condição fiscal do Estado hoje, então nós queremos que o Estado se recupere e a partir do ano que vem a gente possa realmente aposentar com dignidade o servidor da Lei 3.510. 9h17 e uma ação civil pública vai hoje tentar obrigar que os postos de combustíveis de Manaus deem ao consumidor a redução do preço da gasolina. A reivindicação é que o preço seja calculado com a redução de 14,5% que a Petrobras aplicou em junho, quando vendeu a gasolina à refinaria de Manaus a R$ 1,66. Esse é o quinto menor valor do país. Apesar disso, o litro da gasolina ainda é de praticamente R$ 5,00. E passou todo o mês de junho nesse patamar, ignorando a redução dada pela estatal, os protestos do consumidor e as multas dos órgãos de defesa. Enquanto a Petrobras diminuiu o preço, os postos aumentaram de forma harmônica. A prática abusiva levou 400 motoristas de aplicativos às portas da Assembleia Legislativa do Amazonas. Diante de visível suspeita de cartelização de preços, eles foram cobrar a ação da CPI dos combustíveis. 9h18, os alunos do SEJA, Centro Educacional de Jovens e Adultos, Jacira Caboclo, localizado na Avenida Constantino Neri, denunciaram que os professores que ministram aulas na unidade de ensino não estariam indo trabalhar no dia de sábado, deixando os alunos esperando 4 tempos sem aula, pois, de acordo com o denunciante, que pediu para não ter o nome divulgado,
também não são liberados pela direção do centro. De acordo com os alunos, além do prejuízo com conteúdo que não é repassado, também existe o prejuízo monetário, pois ficam 3 tempos sem aula, pedem para adiantarem o tempo para serem liberados mais cedo e têm seus pedidos negados. De acordo com o denunciante, professores estariam inclusive vendendo apostilas para os alunos com os assuntos a serem trabalhados ao longo do ano, o que, segundo a fonte, deixa os alunos que não têm condições financeiras impossibilitados de adquirir o conteúdo trabalhado. A SEDUC-AM, Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino no Amazonas, não se pronunciou sobre as denúncias. 9h20 estão abertas as inscrições para os cursos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro em Manaus. Ao todo, são mais de 1.700 vagas para turmas de música, dança, artes visuais, teatro e coral. Os cursos de iniciação artística são oferecidos a alunos a partir de 5 anos até a terceira idade. As vagas são para os núcleos de dança, teatro, música e artes visuais. Assim que soube do início das matrículas, Esté Barbosa, de apenas 11 anos, pediu para a mãe efetuar logo a sua inscrição e também de sua prima Alessandra. Eu faço teatro e eu queria atuar, que quando eu era pequena eu atuava na igreja, aí a mamãe viu isso na televisão, aí eu quis participar. O diretor técnico e artístico do Liceu, Davi Nunes, disse que no total são 1.772 vagas, tanto para remanescentes como para vagas abertas. No total são 1.772 vagas, tanto de vagas remanescentes como vagas abertas com novos cursos, porque nessa nova gestão nós estamos aproximando o Cláudio Santoro cada vez mais perto das comunidades. E a partir disso nós verificamos que novos cursos deveriam ser agregados à nossa grade curricular. Então nós fizemos isso, estamos abertos e, claro, esperando os amazonenses para se matricularem aqui no Cláudio Santoro. As inscrições iniciaram no dia 1º de julho e vão até o último dia do mês. 9h21, a 8ª Conferência Estadual de Saúde do Amazonas elegeu nesta quarta-feira 76 delegados que irão levar as 20 propostas aprovadas à 16ª Conferência Nacional de Saúde, que vai acontecer em Brasília de 4 a 7 de agosto, para traçar as políticas públicas de saúde para o país. A votação das propostas entrou pela noite desta quarta-feira. De acordo com o secretário, a 8ª Conferência Estadual de Saúde é o ponto de encontro entre os grandes setores que discutem saúde pública no estado. O evento teve como tema Democracia e Saúde. Saúde como direito, consolidação e financiamento do SUS. Realizado de 1º a 3 de julho, no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. Foram analisadas aproximadamente 1.000 propostas provenientes das conferências realizadas nos 62 municípios para que pudessem ser extraídas as propostas finais a serem incorporadas nos planos de saúde estadual e nacional. 9h22, Amazonas tem redução de 35% nos casos de malária no primeiro semestre. Michele Moreira. Foram cerca de 23.800 casos de malária no primeiro semestre deste ano no Amazonas. No mesmo período de 2018, os registros chegaram a 36.700. Os números representam uma diminuição de 35%. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Mais da metade das cidades amazonenses apresentaram redução nas notificações. Entre os melhores cenários está o município Envira, que passou de 76 casos em 2018 para 7 em 2019, uma redução de 90%. Essa diminuição também foi observada nas notificações no Alto Rio Negro. É o exemplo de São Gabriel da Cachoeira, que teve redução de 54%. Foram pouco mais de 4.000 registros nos primeiros 6 meses do ano, contra 8.800 no ano passado. Mas, por outro lado, a malária cresceu de forma considerável em algumas cidades. Pauini, por exemplo, registrou 185% de aumento e está no rol das cidades que vão na contramão dos bons resultados no estado. Mundo Cristão. Mais
Mais de 1/5 de todas as igrejas na Holanda se tornaram espaços seculares como bibliotecas, apartamentos, academias, museus, escritórios e outros. O país tem passado por uma secularização desde meados de 1880 e em 2016, 2/3 dos holandeses já se afirmavam como não religiosos. Das 6.900 igrejas do país, 1/5 das construídas antes de 1800, que as classifica como monumentos nacionais, foram transformadas em espaços seculares. E daqueles construídos desde aquela época, quase 1/4 está sendo usado para outros propósitos. Com igrejas vazias, a alternativa das denominações é repassar esses espaços, mas de acordo com o jornal protestante holandês Trouw, é menos provável que as igrejas católicas sejam reutilizadas do que as igrejas protestantes. A previsão de igrejas vazias já era feita há 10 anos e acredita-se que outras milhares de igrejas terão o mesmo fim nos próximos anos. Para o jornal, que tem realizado pesquisas próprias, a reutilização em grande escala dos edifícios tem um grande impacto nas aldeias, bairros e cidades. 9h25. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Mulher liderava a quadrilha de golpistas em Manaus. Gessinei Brito. Policiais da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações prenderam a Melrily Duarte da Silva, de 32 anos, Marcos Fabiano Cruz, de 51 anos, e Vanessa Maia dos Santos, de 24 anos. O trio é acusado de integrar uma organização criminosa que aplicava golpes em Manaus. A quadrilha utilizava documentos e cartões de crédito falsos para efetuarem compras a crédito em lojas de eletrodomésticos da cidade e, após isso, vendiam os produtos a terceiros. Segundo a polícia, a mulher conhecida como Mel é a chefe do grupo. Ela era responsável pela falsificação dos documentos e também recrutava pessoas para fazerem parte do esquema. Todos foram autuados em flagrante por estelionato e organização criminosa. A polícia segue as investigações, pois acredita que outras pessoas possam integrar o grupo. Na tarde da quarta-feira, dia 3, policiais militares da ROCAM prenderam a Tiago Magalhães Gomes, de 20 anos, e José Vasconcelos Manauares, de 23 anos. A dupla foi presa em um suposto laboratório de drogas no Beco Leão de Judá, na rua São José, bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Segundo o tenente Fernandes da ROCAM, eles receberam denúncias que na área havia intenso tráfico de drogas. Por volta das 15 horas, os policiais foram até o Beco Leão de Judá e, ao entrar na residência, flagraram a Tiago e José refinando drogas. Com eles foram apreendidos cerca de 2 quilos de maconha do tipo skunk. Tiago e José vão responder por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Tiago já responde por roubo e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Policiais do 17º Distrito Integrado de Polícia prenderam a Leila Farias Fernandes, de 34 anos. Com a acusada, a polícia encontrou uma porção média de maconha do tipo skunk, uma porção de pasta base de cocaína, 4 aparelhos celulares, 150 carteiras e 6 maços de cigarro em situação ilegal. A polícia chegou à acusada após denúncias anônimas de que havia a comercialização de drogas em uma casa situada no Beco São Francisco, no bairro da Redenção, na zona centro-oeste da capital. Leila foi autuada em flagrante por tráfico de droga e descaminho. Ao término dos procedimentos cabíveis, foi encaminhada à audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. De Manaus, Gessinei Brito. Notícias do Esporte. Copa América. O Peru surpreende o Chile e faz agora a grande final contra o Brasil no Maracanã. Felipe Esboril. A Arena Porto Alegre foi palco de uma grande partida na noite desta quarta-feira. O último finalista da Copa América está definido e é o Peru, de Paolo Guerreiro e companhia. 3-0 em cima do Chile, gols de Paolo Guerreiro, Yotun
e flores, contrariando todo o favoritismo do atual bicampeão da Copa América e mandando para casa a equipe chilena, que vai disputar o terceiro lugar com a Argentina, justamente as duas últimas finais de Copas América. Destaque para a atuação do goleiro Galese do Peru, que fez grandes defesas e também defendeu um pênalti já nos acréscimos com uma mão. A equipe do Peru tenta o tricampeonato da Copa América e Guerreiro se torna o maior artilheiro em atividade do torneio. São 13 gols marcados ao longo de toda a carreira. No Clássico do Pacífico, o duelo de quem é o grande produtor do melhor pisco deu o Peru, que enfrenta agora neste domingo, na grande decisão, a seleção brasileira em busca do título da Copa América. Agência Rádio Web, com informações da Copa América, Felipe Osboril. A notícia que jamais mudará. Salmos 90, versículo 12 e Mateus 7, versículo 24. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Chega ao fim a edição desta quinta-feira do Rádio Notícias. O compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias. Fique agora com a Estação Vida e Franklin Costa. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Depois do intervalo, mais um campeão de audiência com o padrão Boas Novas FM. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A IEADAN informa a hora certa. 9h32. Boas Novas FM. Apoio Cultural. Notícias do governo do Amazonas. Educação. O Centro Educacional de Tempo Integral Deputado Glaucio Gonçalves foi reinaugurado em Parintins. Inaugurada em 2011, a unidade nunca recebeu reforma na estrutura. Com a recuperação do SET e de outras 19 unidades de ensino da rede estadual, o governo do Amazonas já investiu somente em escolas do município R$2 milhões em 6 meses. Outros 4 SETs serão entregues pela SEDUC no segundo semestre, em Lábrea, Nova Olinda do Norte, Benjamin Constant e Presidente Figueiredo. Saúde! No próximo mês será realizada a campanha Julho Amarelo, com ações de prevenção contra hepatites virais em todos os municípios do Amazonas. Na programação, além do trabalho de conscientização com distribuição de folders e preservativos masculinos, serão disponibilizados quase 100 mil testes rápidos para hepatites B e C. Governo do Amazonas. Defina seu próprio horário de trabalho. Chegou em Manaus, Urbano Norte.